Boa noite, irmãos. Pastor Luciano. Estamos aí em direto no nosso culto da Igreja Batista em Morada do Vale, culto esse de oração, em que vamos cultuar ao nosso Deus. Vamos orar, vamos louvar, vamos ouvir palavra. Hoje nós vamos pregar sobre a simbiose entre professor e aluno. Qual a importância deve haver entre o professor e o aluno? O que eles podem juntos produzir, tanto para o reino de Deus, mas também para o ensino transformador, atuante. Quero então te convidar a participar conosco desse culto de oração. Culto esse dedicado ao nosso glorioso Deus e todo-poderoso Pai. E que nessa noite possamos experimentar mais do amor do Senhor entre nós. Eu vou pedir o celular, irmão, nós vamos começar, são 19 horas e 34 minutos, nós vamos começar a compartilhar alguns itens. Então fica com a gente, não vai embora não. Nós vamos orar, nós vamos louvar, nós vamos ouvir a palavra. É o culto de oração e gratidão a Deus. Se você está aí comigo, você está vendo dois logos aí, né? Você está vendo o logo da Igreja Batista em Morada do Vale, né? Que é esse logo aqui que eu estou balançando, e o logo da Primeira Igreja Batista de Floriano. São duas igrejas, né, que nós agora estamos juntos, contribuindo e abençoando o trabalho ali. Eu sou pastor da Igreja Batista em Morada do Vale e nós estamos no momento como pastor interino da Igreja de Floriano. Então, o culto está sendo de forma simultânea às duas igrejas. Quero agradecer a nossa irmã Flaviana por estar entre nós. Irmã Flaviana, que Deus te abençoe. Minha irmã, é bom saber que a irmã está conosco. Sei que a irmã está em Miraí. Dá um forte abraço a todos os irmãos aí, né? Seu pai, sua família toda que está aí. Estou morrendo de saudade das meninas, né? Da nossa pequena Evelyn, da nossa Kemily. Dá um beijinho nelas aí por mim, em nome de Jesus. Eu vou só compartilhar aqui, meus irmãos, os links no grupo da nossa igreja, para assim nós começarmos então o nosso culto de oração. Em nome de Jesus. Colocando os links, irmãos, a irmã Nívia também. Boa noite, irmã Nívia. É bom saber que a irmã está conosco. Obrigado para os irmãos que estão se achegando, é claro, né? Em nome de Jesus, para poder participar conosco deste belo culto. Nós vamos orar, nós já temos o pedido de oração, nós vamos iniciar o culto daqui a um minuto. Nós vamos orar pela Fabiana Marques, que é a irmã da nossa irmã Flaviana. Nós vamos orar por ela. Ela está precisando de nossas orações, está se recuperando de um acidente e quero crer que o Senhor há de cuidar dela neste tempo. Então, em nome de Jesus, você que já chegou, por favor, compartilhe aí o link na sua timeline, avise, e assim nós vamos iniciar o culto de oração da nossa igreja, Igreja Batista em Morada do Vale, a fim de que possamos usufruir desse tempo com bastante alegria e bastante tranquilidade. Boa noite, irmã Marli. Obrigado pela irmã ter chegado conosco nesta bela noite para ouvirmos a palavra de Deus e também orarmos com os nossos queridos irmãos e irmãs. São 19 horas e 37 minutos e quero crer que daqui a pouquinho nós vamos iniciar o nosso culto de oração. Apenas mais 2 minutinhos, irmãos, que eu estou enviando para a gente mais irmãos, né? Para que nós possamos, em nome de Jesus, assim começar o nosso culto de oração. Amém. A irmã Nívia está aí, gostaria de agradecer pela vida da minha mãe, fez o procedimento, está bem em casa, graças a Deus. Que boa notícia, irmã Nívia. Deus há de te abençoar e nós iremos nos alegrar bastante ainda com a dona Marinete, a sua mamãe. Fala para ela que assim que ela se recuperar, e se ela quiser, é claro, eu queria muito fazer uma visita para ela, para a gente orar um pouco juntos e eu também agradecer a Deus pela recuperação dela. Nossa querida irmã Sueli Dias já chegou. Nós temos orado, irmã Sueli, hoje também pela manhã orei pela irmã, pela sua vida e pela sua recuperação. Fortes dores no joelho e na região das cadeiras, né? Mas também tenho orado muito para que Deus abençoe a sua pressão e que a irmã possa se recuperar tão rapidamente em nome de Jesus. Mas eu tenho que confessar, irmã, que eu fiquei muito feliz de poder vê-la cantando conosco, participando do culto. Isso é muito bom, minha irmã. Beijo, que Deus te abençoe aí. Irmãos, são 19 horas e 38 minutos.
quero convidar os irmãos a fechar os seus olhos, né? E essa primeira oração, ela vai, é claro, é um culto de oração, mas especial para minha querida irmã Fabiana Marques. A nossa irmã Fabiana Marques está em Miraí. Ela é irmã da nossa irmã Flaviana. A irmã Fabiana, ela sofreu um acidente de moto e ela está com o joelho bem dificultoso, bem machucado. A irmã Flaviana está em Miraí e levou ela até numa cidade vizinha que se chama Muriaé. E no hospital de lá ela está sendo cuidada, está sendo amparada. Então, nessa abertura do culto, eu queria orar tanto pela a nossa irmã Fabiana e também pela nossa irmã Sueli Dias. Então, nessa primeira abertura, vamos fazer 3 orações assim. E para essa oração, vou convidar a nossa irmã Andréia. Nós vamos orar pela Fabiana, que é a irmã da nossa irmã Flaviana, que está lá em Miraí. Se ela estiver me assistindo aí, irmã Flaviana, fala com ela, que nós estamos orando por ela, estamos orando pela vida dela e que Deus irá, de fato, resolver essa questão do joelho dela. Diz a ela que quando tudo melhorar, em nome de Jesus, eu estarei aí visitando. Eu adorei estar com a sua família aí, em nome de Jesus. Dê um abraço e um beijo em todo mundo e também nas minhas meninas, a nossa querida Kemily e Evelyn, tá bom? Então nós vamos orar pela Fabiana, nós vamos orar também pela irmã Sueli Dias, hein? A irmã Sueli também está passando por um momento muito difícil, mas Deus há de abençoar. E também a dona Marinete, que é a mamãe da nossa irmã Nívia. E para a abertura do culto e também para essas 3 orações, eu vou convidar a nossa irmã Andréia, que também, irmãos, não está 100%, né? Está ainda se recuperando de um mal-estar, mas ela está conosco aqui, a equipe está toda aqui, o irmão Luciano está lá na página de Floriano e a irmã André está aqui comigo. Vamos orar então em nome de Jesus? Boa noite, irmãos. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai de amor, nos colocamos, Senhor, nessa hora na Tua santa presença, ó Pai, para louvar e bendizer o Teu santo nome. Queremos, Senhor, nessa hora te agradecer, Senhor, por esse momento de culto, te pedir, Senhor, que o Senhor venha conduzir tudo que for feito aqui, ó Pai, que o Senhor esteja recebendo o nosso louvor. Agora, Senhor, neste momento, queremos te pedir, Senhor, e te agradecer pela vida da Dona Marinete, mãe da nossa irmã Nívia, Pai, te agradecer porque o Senhor tem guardado a vida dela, pelo procedimento que ela fez, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, continue abençoando na sua recuperação, Senhor. Te pedimos também, Senhor, nessa hora pela vida da Fabiana, irmã da nossa irmã Flaviana, que nesse momento se encontra, Senhor, em dificuldades. Que o Senhor esteja, Senhor, restaurando a saúde dela, aliviando suas dores, Senhor. Que o Senhor esteja orientando os médicos que estão cuidando dela, Pai, para que tudo possa ser feito para o pronto restabelecimento dela, Senhor. Te pedimos também pela vida da irmã Flaviana, que está ali com a sua irmã, que o Senhor esteja dando sabedoria, calma para a tua serva, Pai, guardando, Senhor, toda aquela família. E ainda, Senhor, nessa hora queremos te pedir pela vida da tua serva, a irmã Sueli Dias, os seus tratamentos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, orientando os médicos também, Senhor, e permitindo que muito em breve a tua serva, Senhor, esteja totalmente recuperada. Te agradecemos pela vida dela, Senhor, do seu esposo, que completa mais um ano de vida hoje também. Que o Senhor esteja abençoando essa família, Pai. Essa é a oração que te fazemos nesta hora, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que oramos. Amém. Obrigado, minha irmã André, que Deus abençoe a vida da irmã. Você, por favor, meu irmão, coloque seu pedido de oração aqui, vai colocando. Se você não puder colocar aqui no WhatsApp, no Facebook, você pode colocar no WhatsApp da nossa igreja. Você que é de longe, eu sei que há muitas pessoas assistindo os nossos cultos, eu fico feliz. Nós temos pessoas assistindo nosso culto pelo país todo. O WhatsApp do pastor está disponível na página da igreja. É só você entrar lá e mandar uma mensagem que a nossa irmã Andréia vai de pronto anotar e nós oramos por você. Quero agradecer ao nosso irmão Carlos. Irmão Carlão, Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco. Irmão Alexandre, nosso querido e amado seminarista Reinaldo. Reinaldo, Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco também neste culto. Amém, meus irmãos? Vamos louvar a Deus nesse tempo. Vamos ouvir um louvor. Vamos nos alegrar
e crendo que o Senhor está cuidando de todos nós, há de nos abençoar nesta noite e nós vamos ficar felizes porque Deus está conosco, como sempre, nos abençoando, nos abrindo o entendimento e também nos fortalecendo em nossa fé. Eu queria então ouvir a nossa irmã Sueli e pastor Ivan. Onde qualquer ser humano gostaria de estar, mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é os pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, o seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Amém, aleluia, meus irmãos. Amém e aleluias. Obrigado, pastor Ivan e irmã Sueli. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador.
É ali que a gente se encontra, é ali que há abrigo, é ali que a gente se encontra paz. Então, obrigado, irmã Sueli, pastor Ivan. E estamos num momento feliz. Hoje é dia do professor, dia 15 de outubro, né? O dia do professor. O dia daqueles homens e mulheres que se dispõem a, de alguma forma, colaborar para a formação. Nós vamos falar hoje na nossa palavra de oração, nossa palavra do Senhor, um pouco sobre o ensino. E nós queremos também lembrar que é um mês também muito especial, um mês cheio de aniversariantes da nossa igreja. Hoje é dia do professor e dia do nosso pastor doutor Ivan Dias. O nosso pastor Ivan completa anos de vida no Senhor hoje. Pastor Ivan, que Deus te abençoe muito. O Senhor é um grande mestre do ensinar, mas acima de tudo, um grande mestre da humildade. Que Deus continue lhe concedendo graça, pastor Ivan, e continue a acrescentar na sua vida bênçãos espirituais, e assim o Senhor acrescenta em nossa as sabedorias que o Senhor tem vindo do alto. Deus abençoe, que nessa data especial o Senhor se sinta amado e acolhido pelo Santo Espírito do Senhor. A nossa irmã Luana também fez aniversário, a nossa irmã Rita de Cássia, nossa querida irmã Ritinha, fez aniversário também. Então, é um mês bonito para todos nós. Tá bom, meus irmãos? Se sintam assim acariciados e abraçados pelo pastor dessa igreja com muito carinho, tá bom? Irmão Carlos, nós vamos orar, irmão Carlos, pelas mulheres das nossas igrejas, da igreja de Floriano e também da igreja de Morada do Vale. Então, quero agradecer aos irmãos pelas orações. Tá ok, irmão Reinaldo? Nós vamos também orar por esses irmãos, né? A Thaís e a Patrícia. Nós vamos orar então por essas irmãs. Me coloca à disposição, irmão, naquilo que precisar, eu podendo, irei fazer. Vamos, antes de orarmos por esses pedidos, vamos ouvir mais uma aniversariante, a nossa querida irmã Luana, que fez aniversário também. E aí nós vamos ouvir a irmã Luana cantar. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render. Glória, aleluia, 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 Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, aleluia, aleluia.
Deus abençoe, irmã Luana. A ti demos glória e aleluia. Glória e aleluia. Deus seja louvado a nossa vida, meus irmãos, por tudo que Ele fez e ainda há de fazer por nós. Eu quero orar nessa hora. Quero também agradecer aos professores que aqui estão. Nós temos a irmã Nívia, minha querida irmã Nívia, que é professora de Educação Física. E nós temos a irmã Andréia, que é professora de língua inglesa e língua portuguesa. Nós temos também o nosso pastor Dr. Ivan Dias, que é mestre em teologia sistemática. Nós temos muitos professores aí entre nós, então, se você é professor e está nos assistindo, coloca aí, sou professor disso, sou professor daquilo, e a gente ora por você aqui, em nome de Jesus, tá bom assim? Vamos orar, irmãos, nesse momento, pelos pedidos que foram aqui colocados. O nosso irmão Reinaldo, ele pediu oração, né, pela nossa querida a Thaís e a Patrícia. O irmão Carlos também pediu oração pelas mulheres da Igreja Batista em Morada do Vale e também pelas mulheres da igreja aqui primeiro de Floriano. Então nós vamos orar nesse sentido por essas irmãs. Assim, feche seus olhos e vem comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero nesta hora em especial atender o pedido do teu servo, o nosso seminarista Reinaldo. Ele pede pela Thaís e pela Patrícia. Peço pela vida delas, Senhor. Atenda as necessidades, ajude o teu servo, nosso irmão Reinaldo, a ajudá-las, a confortá-las, mostrar para elas que o único caminho é o Senhor. Eu abençoe a vida do seminarista Reinaldo, abençoe a sua estado no seminário, abençoe também a sua monografia, e que ele possa concluir esse curso sempre na presença do Senhor. O irmão Carlos, nosso querido irmão Carlos, ele pede, Senhor, pelas mulheres da igreja em Morada do Vale. Há muitas irmãs, e lembro delas aqui, a nossa irmã Cida Soares, a nossa irmã Carmen, a nossa irmã Silvia, a nossa irmã Ritinha. Ó Deus, são tantas irmãs, a nossa irmã Deiva, Senhor, que tem enfrentado muita dificuldade com a coluna, Pai. Tem esperado agora a sua cirurgia para que ela possa voltar às suas atividades. Ó Deus, há muitas irmãs que têm colaborado habilmente com a tua igreja. Que essas irmãs possam ser sempre acolhidas pelo Senhor. Quero pedir também pelas nossas irmãs de Floriano, nossa querida irmã Graça, que também tem passado por algum problema de saúde, nossa irmã Dayana, que está grávida, da Giovana, que a gravidez da nossa irmã Dayana seja uma gravidez na presença do Senhor. Quero pedir também pela irmã Francisca, pela saúde dela, pela irmã Maria, aqui também de Floriano, uma senhora já muito idosa, que o Senhor venha amparar o coração dela e ajudá-la nas suas dificuldades e também aqueles que cuidam dela ali. Ó Deus, abençoe as mulheres da nossa vida, nossas mães, nossas esposas, nossas filhas. São elas que muitas vezes são colocadas de lado, mas são elas responsáveis por tudo e todos. Como um professor traz a luz ao entendimento do aluno, mulheres trazem a vida a este mundo. Então, abençoe cada mulher aqui na nossa igreja, em todas as igrejas representadas aqui, as mulheres espalhadas por essa internet, que estão sendo alcançadas pela nossa live, que elas possam se sentir, Senhor, amparadas e guardadas pelo Senhor. Se há alguma mulher passando por alguma dificuldade nesse momento, agressão, falta de amor, violência, seja ela qualquer tipo, que o Senhor, através do seu Santo Espírito, venha ajudá-las em suas necessidades. Abençoe também os homens. Precisamos perder um pouco do nosso machismo, da nossa idolatria, do nosso poder aonde não tem. Mas nos coloquem um coração igual ao teu, Senhor. Sejamos mais mansos, mais compreensíveis. Possamos amar as nossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Mais uma vez, ó Pai, obrigado pelo dia do professor. Um dia que para muitos é colocado de lado. O professor no nosso país não é valorizado, é tratado como qualquer coisa. E nós sabemos que para qualquer profissão precisa de um professor.
Então nos ajude a valorizar esta profissão tão importante. Ajude nossos governantes a apoiar os nossos profissionais da educação. E que mais homens e mulheres, profissionais da educação, se levantem para trazer ensinamento e a luz àqueles que tanto necessitam. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado por esta noite, por esse espaço que o Senhor nos reserva para orarmos pelos nossos irmãos. Guarde-nos de todo mal. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Meus irmãos, já o tempo passa. Estamos com 30 minutos de live já. A nossa querida irmã Ione Dias, ela é professora de artes. Muito bem, minha irmã, que Deus te abençoe. Nossa querida irmã Ione Dias está lá no Rio de Janeiro nos assistindo. É muito bom tê-la conosco. Eu vejo as suas postagens dos trabalhos que a irmã faz. Que Deus te abençoe muito. Continue sendo uma inspiração aos seus alunos, para que mais artistas possam se levantar entre nós, né? Então, muito obrigado pelo privilégio que a irmã tem nos dado de participar conosco. Que Deus te abençoe e também abençoe o seu pai aí com a irmã em nome de Jesus, tá bom? Irmão Sebastião, uma boa noite para o irmão também. Obrigado pelo irmão estar conosco. Que Deus te abençoe também, meu querido irmão. Irmãos, nós vamos continuar orando, como sempre. Se você tem algum pedido de oração, mais uma vez eu lhe peço, é só colocar aqui. Se você não tem um pedido, quer fazer algum agradecimento, ou quer mandar uma oração para alguém, é só você colocar aqui na timeline do nosso culto de oração, ou também lá no WhatsApp. Você que está espalhado aí sobre toda a rede. Se você se sentir assim de não querer colocar, o WhatsApp do pastor está disponível na página da igreja. É só você ir lá, mandar uma mensagem que nós vamos te abençoar com a oração e você irá ficar muito feliz em nome de Jesus. Eu creio nisso. Então, vamos louvar mais a Deus, irmãos? Eu queria louvar mais a Deus nesse tempo, cantando, é claro, né? E eu queria chamar a irmã Isabela, tá bom? Vamos, irmã Isabela. Oi, Jesus, oi, Jesus, podes me ver, podes me ouvir. Oi, Jesus, podes me ver, podes me ouvir. Tô te esperando no meu quarto, pra te contar os meus segredos, pra te lembrar o quanto eu te amo. Tô ansioso pra te ver, esperando você vir pra mim, ansiando te tocar você. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto o seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Dou ela pra você, porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto o seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Dou ela pra você, porque
tia Isa, beijo. Tia Isa é muito especial, é a professora dos nossos pequenos. Tia Isa, Deus te abençoe. Também é a professora do Ministério Infantil Sementinhas de Cristo. Tem colaborado conosco nesse tempo maravilhoso que estamos passando junto. Que Deus te abençoe, tia Isa. Beijo para você, beijo para todo mundo aí. Tenho certeza que estão nos assistindo, nos acompanhando em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos com 32 minutos de live. Muito feliz de estar junto com os irmãos neste tempo para a honra e glória do nosso Deus. Vamos ainda continuar orando, né? Nesse momento. Eu queria orar agora, irmãos, pelo momento de eleições. Está chegando agora. É um momento que, confesso aos irmãos que eu acharia que teria que esperar mais. Não vejo necessidade de ter eleições agora, exatamente por causa desse momento que o país ainda vive, mas nós temos que respeitar as direções dadas pelo governo do nosso país. Então, o que eu vou pedir para você, não sou de fazer campanha, mas não deixe ninguém escolher por você, meu irmão e minha irmã. É o nosso papel também como servos do Senhor e peregrinos neste tempo. Nós precisamos fazer relevância neste tempo, nos posicionar, ir lá, votar com toda a proteção segura possível, com a máscara. Se você tem o hábito de colocar a luva, então coloque a luva, mas vote, não deixe ninguém escolher aquele ou aquela que vai dirigir o seu município nesse tempo. Nós iremos ter eleições para prefeito e também para governador. Estude, vá procurar saber sobre o seu candidato, se informe. Existe portal da transparência, vá procurar saber o histórico do seu candidato, escolha com a consciência, ore antes. Uma das coisas que eu sempre digo isso, irmãos, eu peço licença aqui. Não escolha simplesmente porque aquele ou aquele candidato é cristão. Não faça isso. Não escolha usando apenas esta categoria. Nossa, pastor, que coisa terrível de se dizer. Não, meus irmãos. Porque há muitos que se dizem, mas não são. Então, procure histórico. Avalie o que ele fez na vida política. Veja se a ficha dele é limpa. Veja se ele não tem nenhum histórico de corrupção. Verifique se ele ou ela não está em nenhuma dessas operações que a Polícia Federal está em trâmite. Escolha com consciência e olhando com as categorias do alto. É muito importante, neste momento, falar também de educação. Um país que é bem educado escolhe bem os seus governantes. Por isso que precisamos cada dia mais valorizar a educação, valorizar as pessoas da educação, os profissionais da educação, porque são ferramentas transformadoras. Paulo, falando a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 4, os versos 1 e 2, ele diz que há muitos que estão, verso 2, capítulo 4, verso 2, há muitos que estão cauterizando a mente, estão com a mente cauterizada. Eu acho interessante essa expressão que Paulo usa, porque mente cauterizada é aquele local que você, para estancar um sangramento ou de alguma forma diminuir aquela dor, você coloca um ferro quente ali e causa ali cauteriza, isso seca. Mas é interessante que onde há cauterização você não sente dor nenhuma. Você não sente nem frio, nem calor, não há mais sensibilidade naquele local. Uma mente cauterizada é uma mente sem sensibilidade. É uma mente que não sente absolutamente nada. Ela não consegue ir para frente nem para trás. Ela está parada. Ela não sente absolutamente nada. É uma mente robotizada. Então, Cristo nos diz que, e conhecendo a verdade há de nos libertar. Então, liberte a sua mente. Deixe que o Espírito Santo atue em seu coração através da ação de Cristo e saiba bem escolher aqueles que irão governar a nossa nação. Tá bom assim, meus irmãos? Eu quero então orar, né, por isso, né? E para que a gente possa fazer o melhor na data que foi colocada para votarmos, tá bem? Vamos orar. Senhor, eu quero pedir por nós, Senhor. Nos dê uma mente de Cristo. Nos dê uma mente transformada.
Nos ajude, ó Pai, a tomarmos a melhor decisão para aqueles que irão governar o nosso país. Para podermos escolher bem os prefeitos, os vereadores. Porque, ó Pai, iremos ficar 4 anos sendo governados por aquela que foi eleito nesse dia. Então, nos ajude a fazer uma boa escolha, Senhor. Nos ajude a analisar os candidatos. Nos ajude a verificar, ó Pai, tudo que possa nos dar segurança na hora de votar. Não escolhamos por apenas o símbolo ou pelo número, mas sim pela sua história, por aquilo que ele tem feito e irá fazer. Então abençoe os candidatos a prefeito da cidade de Barra Mansa, que eles possam ser abençoados pelo Senhor, pelos vereadores, que eles possam também ser abençoados pelo Senhor neste tempo, e que eles possam cumprir tudo aquilo que estão prometendo, mas que, acima de tudo, possam ser homens e mulheres de honra e de respeito, atendendo à necessidade da nossa cidade de Barra Mansa. Eu peço também pelos os candidatos a prefeito aqui de Porto Real, os vereadores de Porto Real, que eles possam também, em nome de Jesus, fazerem bem para a nossa querida Porto Real. Eu peço também por todos os candidatos da cidade de Volta Redonda, de Resende, Itatiaia, Piraí, Pinheiral. Ó Deus, que essas eleições sejam de fato um marco em que os cristãos irão ser relevantes em votar naqueles que o Senhor, então, assim espera. Mais uma vez, obrigado, porque há homens e mulheres honestas, íntegros, que veem a política como uma ferramenta transformadora para trazer benefício para a cidade. Então abençoe esses. Ó Deus, mas também dê iluminação, dê coragem, mas dê acima de tudo transformação e arrependimento por aqueles e aquelas que não enxergam a política como uma ferramenta para ajudar o seu município, mas apenas como enriquecimento próprio. Se há algum com esse pensamento, que o Senhor venha retirar em nome de Jesus. Permita apenas aqueles homens e mulheres que estão dispostos a fazer o melhor para cada município. Quanto a nós, Senhor, que nós possamos fazer aquilo que o Senhor deseja, que a vontade do Senhor seja soberana nas nossas escolhas, que ao apertarmos as teclas da urna, seja o Senhor aquele que irá nos guiar. Obrigado, Senhor, então, por tudo que o Senhor tem feito. Guarde-nos de todo mal. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Irmãos, quero agradecer aos irmãos, nosso tempo passa. 40 minutos de live, eu não acredito. Nosso pastor Ivan também está conosco. Ele está nos agradecendo. Muito obrigado pela lembrança e felicitações. Minha irmã, a nossa querida irmã Ione Dias, que é a irmã do nosso pastor, doutor Ivan Dias. Deus abençoe também o senhor, pastor Ivan. Tem sido uma bênção para todos nós neste tempo. Vamos então, irmãos. Quero trazer nessa noite uma palavra aos irmãos, se os irmãos me permitirem. E os irmãos sabem o quanto gosto de pregar. E eu queria então, nesse momento, trazer uma palavra, não é específica aos professores, não é esse o meu objetivo, nem vejo necessidade de nós fazermos um sermão específico para isso, mas eu queria que nós pudéssemos falar um pouco sobre o papel do professor na vida do aluno. Eu acredito que na verdade é um assunto muito importante e eu queria tratar com os irmãos nessa belíssima e agradável noite. Quero colocar essa chamada para que a gente possa usufruir depois dela, em nome de Jesus. É uma pergunta que eu quero tentar nesta noite responder aos irmãos. Qual é o resultado da simbiose entre professor e aluno? Eu não quis colocar uma palavra bonita aí para mostrar conteúdo acadêmico ou conteúdo vocábulo, mas apenas porque é uma palavra que vai refletir um pouco isso que eu quero dizer nesta noite. Simbiose, irmãos, é a união entre dois seres vivos diferentes. Isso é, que na verdade a união desses dois seres forma um outro ser, uma outra forma vivente. Então a simbiose é muito isso. Isso acontece muito na vida
marinha, na vida biológica, na vida dos animais menores, né? Dos micro-organismos, né? Mas eu quero crer que essa simbiose também há de acontecer na vida entre um aluno e um professor. Quanto essa interação ela é feita de forma perfeita, quando a ligação entre o aluno e o professor é feita, na verdade, todos os dois são transformados e dessa união forma-se um outro indivíduo, um indivíduo mais capaz de tomar decisões por si, um indivíduo muito mais capaz de progredir na sua vida, tanto acadêmica, quanto também na sua vida enquanto pessoa. Como que nós precisamos de homens e mulheres formados que possam ter opiniões seguras, honestas e sinceras sobre o que é de bom e o que é de pior para a nossa nação. Agostinho de Hipona é um grande teólogo. Ele diz em suas confissões de que, na verdade, somente alguém transformado com a sua mente sabe tomar boas decisões. É claro que ele está falando de uma mente transformada em Cristo. Uma mente transformada em Cristo, ela é capaz de tomar boas decisões. Mas imagine uma mente transformada em Cristo, mas também uma mente que é transformada pelo conhecimento, pelo saber. A capacidade desse indivíduo tomar decisões é muito mais eficaz do que aquele ou aquela que não consegue entender isso. Eu coloquei esse texto de 2 Crônicas, o segundo livro de Crônicas, capítulo número 21, verso 20. É o texto que vai contar, depois aí na sua casa, você podendo, no futuro eu irei trazer uma palavra sobre o texto em si, do capítulo 21 inteiro. Ele fala sobre o Jorão. O Jorão foi um rei, mas eu até marquei aí em amarelo, dizendo que quando ele morreu, ele não deixou saudade para ninguém. Não houve no povo de Israel nenhuma saudade. Porque saudade, irmão, se tem quando a sua alma foi tocada. Olha que coisa extraordinária. E essa palavra só se tem, aí nós temos entre nós a irmã André, que é professora de língua inglesa, também temos o pastor Ivan, que é fluente em inglês. A gente sabe que a palavra saudade só se tem na nossa própria língua. Então, saudade é quando de fato a sua alma ou a minha alma foi tocada. E quando a nossa alma é tocada por alguém, a gente sente saudade. Então, olha bem que o rei Jorão, ele não tocou a alma de ninguém, ninguém tocou a alma dele. Que coisa extraordinária. Porque ninguém teve saudade dele, ninguém lembrou dele. Foi boa a morte dele. Ninguém se lembrou. Ele não trouxe boas lembranças para ninguém. Enquanto eu preparava essa palavra aos irmãos, como que eu fiquei pensando nos meus professores. Professores que, de alguma forma, tocaram a minha alma. A professora Ione foi uma das minhas professoras aqui. Professora Eveline, que foi minha professora de História. Professora Mônica foi minha professora de Inglês. Professora Marta foi minha professora de Matemática. Professor Roberto foi meu professor de Matemática Avançada. São tantos professores que, de fato, me dão saudades das conversas, dos ensinamentos, da forma pelas quais eles comunicavam os ensinos a nós, a forma carinhosa que eles viam a educação. Como que eu sinto saudade desses mestres. Então, irmãos, faça alguém sentir saudades. Toque na alma de alguém para que, de fato, você possa também ser tocado por aquela alma e, assim, causar em você essa simbiose, esse relacionamento. Então, eu quero, tão rapidamente, se Deus assim me permitir, levar os irmãos ao texto de Provérbios, capítulo de número 4. Nós vamos falar um pouco sobre o poder da sabedoria, do entendimento, da capacidade que esses profissionais têm de nos ensinar. Então, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo número 4, e nós vamos falar sobre o que gostaria de trazer ao coração dos irmãos, esse poder de transformação de que a educação, professor e aluno, podem trazer para nós e também para dentro da igreja. Amém? Verso de número 1 do capítulo 4 do livro de Provérbios, diz assim: ouvi, filho meu, é um convite, ouça agora, a instrução do pai, prestai atenção, a fim de que alcançardes discernimento. Então, olha bem, a instrução, o ensino nos causa discernimento. Nós somos capazes
de discernir, de tomar decisões muito mais plausíveis. A capacidade de discernir nos garante a certeza de que nós vamos fazer a coisa certa. Nem sempre, mas na grande maioria você consegue tomar boas decisões. Então, a instrução, o ensino, a busca do aprendizado nos dá algo que eu acredito ser fenomenal. É discernimento. A palavra hebraica aqui nos leva também a conhecer que é maturidade. Então, a mesma palavra que é discernimento para nós, a língua portuguesa, que nos garante saber tomar uma decisão de forma correta, na língua hebraica é maturidade. Então, as duas, na verdade, são sinônimos para que nós possamos entender como que é importante termos instruções para termos bom discernimento, sermos mais homens e mulheres maduros. Como que precisamos de professores, como que precisamos de homens e mulheres que nos instruam, que nos ensinem para que possamos tomar boas decisões. Aqui, o autor de Provérbios, que é Salomão, está colocando ao filho: filho, escuta o que seu pai está falando. O grande e primeiro professor da sua vida é a sua família. O grande professor, o grande homem, a grande mulher que irá fazer você começar a ter discernimento das coisas é seu pai e é sua mãe. É interessante que um dos meus pregadores preferidos, o nosso doutor também, Charles Spurgeon, ele disse algo que é fundamental. E isto é extraordinário para a gente guardar. Cuidar de uma criança é fácil. É só dar o que ela quer. Cuidar de uma criança é a coisa mais simples. Spurgeon falando isso em sua pregação no ano de 1875, em Londres. Ele dizia para um grupo de mulheres: olha, criar um filho é a coisa mais simples que se tem. É só dar aquilo que ele quer, mas educar dá trabalho. Papai e mamãe, você é o primeiro professor do seu filho. Você é a primeira pessoa que irá dar a ele a instrução para que ele possa ter discernimento, para que ele possa tomar decisões da melhor forma possível. O que eu entendo que hoje, irmãos, o professor da casa, o papai e a mamãe, tem às vezes empurrado este tipo de comportamento para a escola. Como se a escola tivesse responsabilidade de educar os nossos filhos. Não! A escola não tem papel de educar os nossos filhos. A escola tem papel de formar, de abrir, de estimular a mente do seu filho para o crescimento profissional e também como indivíduo no seu estado cívico. Em casa, não. Em casa, o seu filho tem como papel ser uma pessoa que entenda as necessidades do outro, olhe o próximo com respeito, aprenda a ser responsável por suas atividades, aprenda a respeitar o universo em si. A vida não é só aquele espaço, mas sim tudo. Isto é papel do primeiro professor da sua vida. Então, irmãos, neste tempo, o primeiro professor que seu filho tem é você. É você, mamãe, é você, papai. Esse dia também, que é comemorado o dia do professor, é para você que é pai e é para você que é mãe. Como que precisamos, irmãos, no país que vivemos, que esses professores, chamados papai e mamãe, de fato, possam assumir esse papel na vida dos seus filhos. Não empurre responsabilidade de educar seus filhos para a escola. Seja você o responsável por isso. E o verso de número 1, irmãos, é muito importante nós prestarmos atenção, porque isso é da cultura do povo hebreu, da cultura hebraica. Porque o filho era instruído dentro de casa. Conversando com o pastor Dr. Mark Ellis, enquanto ele esteve aqui na nossa igreja, ele disse que a esposa dele, que isso é da cultura americana, ela ensinou os seus filhos em casa. Eles tiveram a formação do primeiro tempo da escola em casa, só depois que eles foram para o high school. Só depois que eles iniciaram o que nós chamamos aqui de ensino médio. Antes disso, a mãe ensinou os filhos tudo que era necessário para poder, assim, eles entrarem na escola. Como que precisamos, irmãos, de professores, papais e mamães nesse tempo? Um tempo em que é muito mais simples dar aquilo que o filho quer, mas não educar. Educar não é dar aquilo que quer. Educar, de fato, é mostrar para ele o que a vida é e o que a vida vai exigir dele daqui para frente. Olha o verso número 2. Porquanto, ensino que vos ofereço é excelente. Olha bem o verso de número 2. Porquanto, o ensino que vos ofereço é excelente.
não desprezais a minha doutrina. Agora, o autor de Provérbios já dá algo além. Ele falou, olha, o ensino que eu vou lhe ensinar ele é excelente. É o ensino da palavra, do poder que a palavra tem para poder lhe transformar. Esse ensino é excelente. Esse ensino é eficaz. É mais um ponto interessante para nós que somos pais, professores. Somos professores dos nossos filhos. Eu sempre digo isso. Fui pregar numa certa igreja e eu estava à porta enquanto estava entrando para poder pregar naquela igreja. Foi no meu período de férias. Uma das pessoas visitantes perguntou para mim, achando que eu era o pastor daquela igreja, tem salinha? Você já deve ter ouvido essa expressão, tem salinha? E aí eu falei, eu não sei, eu não sou pastor dessa igreja, eu estou convidado, mas vou perguntar ali se tem essa salinha, porque eu só vou ficar aqui para assistir o culto se tiver salinha. Porque o meu filho, ele não fica quieto, e assim eu não consigo assistir o culto. Então a preocupação dela é se aquela igreja tinha sala. E eu fico sempre com esse pensamento, irmãos. Será também que nós estamos instruindo nossos filhos na palavra em casa? Ou nós estamos empurrando esse ensinamento para a salinha? Ou nós estamos empurrando esse ensinamento para as tias do ministério infantil? Ah, não. Eu não vou precisar ler a Bíblia em casa. Lá na salinha, as tias lê para você. Você não precisa orar aqui em casa. Você não precisa ler a Bíblia aqui em casa. Porque lá na igreja você vai fazer isso. Irmãos, esse ensino é excelente. Se é excelente, nós precisamos ensiná-lo na nossa vida, dentro da nossa sala de aula, que é a nossa casa. Olha o verso de número 3. Quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meus pais, e muito especial para minha mãe, meu querido pai me ensinava. Desde pequeno, o meu pai me ensinava. Desde que eu era garotinho, o meu pai me ensinava. Eu era querido pela minha mãe. A minha mãe cuidava de mim, mas meu pai também me ensinava. Meu pai me mostrava o que eu deveria fazer e como eu deveria agir. Né? Um pensamento sobre isso aqui é sério, irmãos, e é importante eu chegar aqui, e eu queria deixar claro para os irmãos. Eu ainda não peguei o último dado dos dados do IBGE agora do ano de 2020, que se finaliza agora, e o IBGE libera esses dados a partir do primeiro trimestre de 2021. Mas, lembrando agora a oração do nosso irmão Carlos, no ano de 2021, final do ano de 2020, início do primeiro trimestre de 2021, os dados do IBGE, mas os últimos dados que eu peguei, o índice de violência sobre mulher aumentou em 24% nesse período de pandemia. Então, como a família está em casa mais tempo junto, o índice de violência, não estou falando só de violência física, estou falando de violência verbal, violência moral, qualquer tipo de violência tem aumentado. Aí eu me faço a pergunta. O texto está falando aqui. Enquanto a minha mãe cuidava de mim, meu pai me ensinava. Normalmente essa violência é feita pelo próprio marido sobre a vida da esposa. Olha o ensinamento que esse pai está dando para o filho dele. Ele está sendo violento com a mãe. Possivelmente é a simbiose do mal. É a simbiose da maldade. O que é a simbiose? É quando eu me misturo com um indivíduo diferente e forma, assim, uma outra ideia, um outro indivíduo. Se esse indivíduo, que é o filho, vê o pai espancando, maldizendo a própria mãe, essa é a experiência que ele terá de ser um homem. Essa é a experiência que ele terá de ser um indivíduo. E ele irá fazer, quase sempre, em todos os casos, a mesma coisa que o pai dele fazia com a mãe dele dentro de casa. Irmãos, aí a palavra para nós homens, ensine o seu filho para que ele possa ter bom discernimento. Ensine para ele a palavra que transforma, a palavra que muda. Tenha você que é papai um comportamento de alguém correto, honesto, íntegro, para que seu filho possa ver em você algo e aplicar na sua própria vida. Enquanto a minha mãe cuidava de mim, meu pai me ensinava. O ensino, irmão, não está apenas ligado ao estudo da palavra, mas também no seu comportamento, em como você se comporta diante da sua família. Aí é o primeiro estágio para que você possa mudar a realidade do nosso país. Se você que é papai, que é mamãe, que é o primeiro professor dos seus filhos, vocês querem um mundo melhor, um país melhor, faça a diferença na vida dos seus filhos. Verso de número 4. Meu querido pai me ensinava dizendo, retém em teu coração as minhas palavras.
obedece às minhas ordenanças e viverá feliz. Ah, irmão, eu vou ler de novo esse verso do número 4. Se você não marcou esse texto aí, por favor, em nome de Jesus, está na hora de você marcar. Meu querido pai me ensinava, dizendo, retém em teu coração as minhas palavras, obedece às minhas ordenanças e viverá feliz. Um professor como esse está dando a você um futuro melhor. Por quê? O seu pai já passou por isso tudo. Ele já enfrentou muitas lutas, muitas angústias, muitas dores. Ele sabe tudo isso. E agora ele está te dando a oportunidade de não viver aquelas dores que ele viveu. Ele está dizendo, olha, se você fizer isso, você viverá feliz. Guarde isso no seu coração. Coloque isso no seu coração e você viverá feliz. Não é só guardar a palavra de Deus. É claro que aqui são ensinamentos do cotidiano. O livro de Provérbios é isso. O autor não está dizendo para que você só guarde a palavra de Deus. Tem um monte de pessoas, dito cristão, que andam com a Bíblia de baixo, que lê a própria lei. O apóstolo Paulo vai dizer lá no livro de Romanos a seguinte coisa: vocês falam que seguem a lei, que fazem tudo que a lei manda, está lá no capítulo 4. Vocês fazem tudo, mas vocês são maldosos. Vocês não fazem nada disso. Vocês pedem para não serem adúlteros, mas são adúlteros. Vocês pedem para não mentir, mas mentem. Paulo está dizendo isso lá para os Romanos no capítulo 4. É a mesma coisa que está ligando aqui. O exemplo não vem só de ensinar a palavra de Deus ao seu filho. É ele olhar para a palavra de Deus e olhar para você e dizer, é igualzinho. O que meu pai fala, ele faz. Ele não é uma coisa invertida. Ele anda comigo de acordo com o que a palavra de Deus diz. Quando uma mulher passa, ele não fica quebrando o pescoço para ver. O meu pai não faz isso. Porque ele me disse que a palavra de Deus faz morada no coração dele. E se a palavra de Deus faz morada no coração dele, ele mostra isso na vida dele. O texto é lindo. Enquanto meu querido pai me ensinava, ele me ensinou que se eu guardasse essas coisas, eu seria feliz. Um grande professor ensina os seus alunos a serem felizes. Não no contexto que você está pensando em dizer, vou ser feliz que a vida vai ser boa. Não, vai ser feliz porque vai ter capacidade de discernir e de viver com qualidade nas suas decisões. Olha que coisa extraordinária você está ouvindo nessa noite. Olha o verso 5, que agora é um chamado. Busque a sabedoria. Aqui, sabedoria, só há um jeito de buscar sabedoria. É através do que nós vamos ler agora. Procure obter entendimento. Como é que a gente busca sabedoria? Através do entendimento. Mas onde que eu busco entendimento? Estudando, lendo, buscando mais da palavra de Deus, buscando mais em outros conhecimentos, se aperfeiçoando, buscando entender outras coisas, lendo outros, sendo questionador no sentido bom da palavra, porque a palavra questionador me incomoda, porque todo mundo diz assim, pastor fulano é questionador. Eu não consigo entender que questionador é algo ruim. Aí não é questionador, a pessoa é ou hipócrita, ou é insolente, ou ela quer criar um caso. O bom questionador, a palavra é questionador, a palavra vem de questão. Eu não entendi, estou te perguntando. Não sou questionador, eu só não estou entendendo a sua visão. Você pode me explicar? Isto é alguém questionador. É alguém que não entendeu e está pedindo explicação. Então, para se ter sabedoria, você precisa ter entendimento. E para se ter entendimento, você precisa se aprofundar, você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa querer mais, você precisa buscar compreender as coisas em seu âmbito total. E não te esqueça das palavras da minha boca, tampouco delas se afaste. Escute o que seu pai está falando. Busque a sabedoria, busque entendimento, busque querer mais. Me dá licença para abrir aspas aqui. Quando deu o boom dos computadores, você vai se lembrar que tem coisas que já estão se acabando. Eu sou do tempo da locadora, irmãos. Eu tenho 40 anos, mas eu sou do tempo da locadora. Você ia lá locar filmes, né, para poder assistir no videocassete. As locadoras não existem mais. Certo? Não tem mais locadora. Para que você vai alocar filme? Não precisa mais. Né? Hoje você vai no cinema, você tem a internet, e você tem muitas ferramentas. Tem ferramenta de streaming para você poder ver o filme que você quiser. Então,
Não há mais por que ter locadoras. Me lembro que era a maior alegria ir à locadora para poder ver filme. Uma das grandes alegrias também que tinha era ir à biblioteca municipal, que era lá na Mãe Resende. Então, eu ia lá na biblioteca para poder ler os livros, né, para poder estudar e entender. Hoje, não se precisa mais de biblioteca. Por que não se precisa mais de biblioteca? Porque você tem o Google, né? E eu vejo muitos alunos fazendo assim. Ele pega o celular, me presta o celular aqui, irmã, para que eu possa dar o exemplo bem claro, para que você possa me entender como que ele faz. A pergunta é, quem descobriu o Brasil? Então ele clica lá no Google e diz assim, quem descobriu o Brasil? Aí aparece lá, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Aí ele escreve exatamente o que está lá. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral no ano 22 de abril de 1500. Ele não tem mais o tato com os livros, não tem o tato mais em abrir, em ler, em pesquisar, em saber quem é Pedro Álvares Cabral, da onde ele veio, por que ele veio. O ensino, irmãos, gera em nós trabalho. Aprender não é fácil. Aprender demanda tempo, esforço e vontade. Para que você possa ter sabedoria e um bom entendimento, você tem que dispensar muito tempo de estudo, muito tempo de querer aprender. E querer aprender é tornar um homem sábio. Por isso que é importante nós entendermos que para ter sabedoria precisa ter entendimento. E para se ter entendimento é capaz de procurar estudo. Voltando a aspas, e surgiu então o computador. Todo mundo tinha agora que fazer o curso de computação. Então havia aqui na minha região, perto, em todo lugar que se tinha, havia uma loja para que você possa fazer o curso de informática. A Andréia trabalhou em uma dessas escolas de informática que ensinava alunos e alunas a como monitorar o computador. Bem, eu tinha um computador, mas não tinha como fazer o curso. O que fiz, irmãos? Adquiri livros, fui ler, fui pesquisar, fui entender como é que funciona e consegui, através dos livros. Os livros são importantes para que você consiga chegar aos objetivos. Então, meu irmão, para que ter sabedoria, para que ter entendimento, nós precisamos estudar. Ao verso número 6. Não abandone a sabedoria. Ela te protegerá. Olha que coisa, irmãos. Não abandone a sabedoria, porque ela vai te proteger. A expressão aqui em hebraico é cobertor. Não abandone a sabedoria porque ela é como se fosse um cobertor. Ela te aquece no tempo do frio. Ela te aquece no tempo em que você está com dificuldade. A sabedoria é importante para a nossa vida. E só um bom professor e só um bom aluno são capazes de juntos entenderem isso. Que sem sabedoria você passa frio. Sem sabedoria você passa fome. Sem sabedoria você vai para o inferno. Ué, pastor, que isso? Porque se nós sabemos que sem Cristo não há salvação, e você, sabendo disso, não opta por viver uma vida em Cristo, a sabedoria para você não fez nenhum sentido. Você continua com frio, sabendo que o cobertor ali está, mas você não deseja ter. A sabedoria nos ajuda a fazer aquilo que é melhor. Ela nos protege, ela nos garante dias quentes, ela nos garante nos dias de grande calor água, ela nos garante no dia de dificuldade boa comida. Se lembra de José? No grande de dificuldade, ele ouviu a voz do Senhor. Em 7 anos, ele virou o grande governante. Por quê? Ele viu a situação que Deus colocou para ele e ajudou o povo do Egito. Já preguei sobre isso. Sem José, não haveria os descendentes de Israel. Pela sabedoria de José, ele foi capaz de ajudar não só o povo do Egito, mas também todos os seus descendentes. A sabedoria nos protege. E só um bom professor e um bom aluno, juntos, são capazes de perceber isso. Ama e ela te dará segurança. Se você também não tem o verso 6 marcado, é hora de marcar. A sabedoria te protege e se você amá-la, se você guardá-la em seu coração, ela te dará segurança. Eu estou em volta de muitos autores. Há muitos homens ali nesses livros. Homens que eu admiro, homens que nem tanto admiro. Dentro da teologia você tem um monte de teólogos. Você tem o Karl Barth, que eu estou lendo agora. Você tem Gruden. Você tem
o Erickson. Você tem inúmeros homens que de fato produzem em você pensamentos. Alguns você vão gostar, outros não. Mas, irmãos, como que esses homens me dão segurança no que eu estou sentado agora comunicando aos irmãos? Sem esses grandes homens que me fizeram pensar, que me fizeram abrir a mente, que me fizeram me debruçar na palavra de Deus, sem esses grandes homens, eu não teria segurança de estar pregando aqui para os irmãos. Sem ouvir os meus professores do seminário, pastor Dr. Ivan Dias, pastor Oséias, pastor Luciano Santagda, pastor Gerson Januário, esses grandes homens me deram sustentação para que eu pudesse ter segurança, desculpe, irmãos, ter segurança em dizer e pregar para os irmãos como prego. Irmãos, a sabedoria vem de buscar entendimento, e a gente só busca entendimento nesses grandes homens e no ensino. Se você se dispor a estudar, a buscar mais e querer mais, dizendo assim então, ressaltando o nosso pastor Ivan, que o seu conhecimento não fica apenas num dedal, mas que o seu conhecimento seja um grande oceano e que você possa cada vez mais entrar nesse grande oceano, para que você aprenda cada dia mais, para que você seja mais sábio, para que você tenha mais discernimento em tomar decisões. Não entenda que o seu entendimento cabe apenas num dedal, mas que o seu entendimento seja como um grande mar e que você possa navegar nesse mar e cada vez mais tomar boas decisões. Ame a sabedoria, ame buscar e entender as coisas, porque além de te proteger, ela te dará segurança. Verso de número 7. Preste bem atenção. O princípio fundamental do saber é, olha que coisa, hein? Qual que é o princípio fundamental do saber? Procurar obter sabedoria. Ele está de novo repetindo para enfatizar o que nós estamos dizendo. Agora ele colocou. Qual que é o princípio fundamental do saber? Qual que é o princípio fundamental do ensino? Qual que é o princípio fundamental do professor? Qual que é o ensino fundamental, o princípio de tudo? Na educação, o princípio fundamental é aprender primeiro a ler e escrever, né? Primeiro você começa a escrever em caixa alta, depois você começa a escrever com a letra cursiva, isso é, mãozinha dada. Eu sou desse tempo, com a mãozinha dada. Depois você vai aprender as quatro operações: soma, subtração, divisão e multiplicação. Essas estruturas são fundamentais para que você continue a avançar. Bem, a estrutura fundamental para que o cristão possa avançar é o seu conhecimento na palavra de Deus. Precisamos saber que Deus criou todas as coisas, que o homem pecou, e esse homem pecou para que esse homem que pecou precise de salvação. Essa salvação é mediada por Cristo Jesus. Depois que ele morre e ressuscitou e agora está na presença do Pai, ele nos garante salvação. Por quê? O pecado, a necessidade de que alguém morra para a remissão dos pecados. Para que eu seja salvo, este mesmo que morreu precisa ressuscitar para ser o meu Salvador. Então, o mundo em pecado precisa de um Salvador. Esse Salvador morreu, ressuscitou e agora o mundo todo tem garantia de salvação. Olha que coisa extraordinária. É a base fundamental da sua fé em Cristo. Se você crer nisso, você está com a base fundamental da sua fé. Agora, vai ficar só nisso? Vai ficar parado nisso? Vai ficar só acreditando nisso e para você estar resolvido? Não, meu irmão. Não, em nome de Jesus. Isso é pouco. Precisamos avançar na fé. Precisamos buscar mais entendimento. Precisamos entender mais das coisas. Eu quero entender mais sobre cristofania. Eu quero entender mais sobre cristologia. Eu quero entender mais sobre as coisas do fim, como será o fim. Eu preciso entender mais os livros de Romanos, de Atos dos Apóstolos. Eu quero entender mais sobre teontologia, sobre essas coisas. Eu preciso mais. A minha fé está sólida, porque eu creio que Cristo é a salvação para todo aquele que nele crê. Isso eu não mudo. Agora eu avanço dessa base. É a mesma coisa do ensino que está aqui colocado, irmão. O saber é baseado na sabedoria. Nós precisamos estar com nossos pés sólidos, firmes, para que a gente possa crescer. Um aluno só sabe fazer uma boa redação se ele teve um bom ensino fundamental no ler e no escrever, senão ele não faz uma redação. Ele pode estar no ensino médio, lá na faculdade, mas ele não vai saber ler nem escrever. Se ele não sabe ler nem escrever, ele não sabe interpretar nenhum problema matemático.
Porque ele não consegue interpretar absolutamente nada. Parou no tempo. Assim é com a nossa fé. Há muitos cristãos parados no tempo. Está com 20, 30 anos de igreja, mas está parado. Porque o ensino depende da simbiose, eu estou repetindo, entre o professor e o aluno. Se o professor entender que é só lá dar a matéria, ele não avança, o aluno não avança. Mas se há uma simbiose, os dois avançam. Porque o aluno quer mais e o professor vai ter que buscar mais. É a mesma coisa com a vida do pastor. Se a sua igreja quer mais, ela anseia mais, a igreja cresce e você, como pastor, também cresce. Então guarde esses ensinamentos, irmão. O princípio fundamental do saber é procurar obter sabedoria. Continua, investe todo o seu ser. Olha bem, hein? Investe todo o seu ser e o que possui para adquirir entendimento. Investe todo o seu ser para adquirir entendimento. Ah, irmãos, como que essa palavra nos faz refletir num dia como hoje? Você tem buscado com todo o seu ser o entendimento da palavra? Eu vou abrir aspas aqui que eu estou estudando com o nosso irmão Alexandre. Como que está sendo bom, irmão Alexandre, eu estudar o Evangelho de João. Ele tem se aberto e entendido cada vez mais a palavra de Deus. Irmãos, invista todo o seu ser no aprender. Ninguém aprende sozinho. Eu não aprendo sozinho. Eu acabei de citar autores, os meus professores. Eu preciso da ajuda deles. E eles precisam da minha ajuda. Por quê? Porque sem o meu interesse em saber, eles também não terão interesse em se aprimorar. Se você não tiver interesse em saber, o seu professor também não terá interesse em buscar mais saberes. Então, busque querer mais, busque entender mais, busque se envolver mais. O princípio fundamental do saber é procurar obter sabedoria. Invista tudo nisso que você possui para adquirir entendimento. Verso de número 8. Estou por acabar. Dedique grande consideração à sabedoria, e ela te exaltará. Abraça, e ela te honrará. Ela te coroará com um exuberante diadema de graça sobre a sua cabeça, e nela fará repousar o resplendor da glória. E aí ele termina, e eu quero terminar aqui. Ouve, filho meu, recebe com atenção as minhas palavras, e terá vida longa. Nesse tempo, precisamos de alguns professores. O professor do lar, que é o papai e mamãe. O professor da vida acadêmica, aquele que vai te dar formação intelectual para que você possa também crescer na sua vida profissional. Mas precisamos de um maior professor, o mestre dos mestres, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos disse que conhecendo a verdade vos libertará. Se nós conhecemos as verdades da Escritura, a base da nossa fé, que Cristo veio a esse mundo, o mundo que estava jaz no maligno, e esse mesmo Cristo morreu em remissão dos nossos pecados, ressuscitou, nos dando garantia de salvação. E agora o que nos basta, o que é preciso, é que nós cresçamos cada vez mais na palavra do nosso Deus. Que este grande mestre que nos ensinou tudo isso possa, de mãos dadas conosco, nos elevar a entender cada vez mais as suas palavras. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos de perto, meus amigos de longe, instrua no saber, busque entendimento, leia mais, estude mais, invista todo o seu tempo nisso, que você terá segurança e também lhe protegerá em dias difíceis. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra que o Senhor colocou em nossos corações. Que nós possamos buscar mais, querer mais, nos envolver mais com a palavra de Deus. Nós que somos papais e mamães, investamos no ensino dos nossos filhos. Não passemos a responsabilidade para outros, mas que, acima de tudo, nos ajude a fazermos aquilo que é melhor. Guarde-nos de todo mal. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Meus irmãos, obrigado por esse tempo. Que bom estarmos juntos, né? Nós vamos orar também. A irmã Marli pediu oração pela mamãe dela. Nós vamos orar pela sua mãe, irmã Marli. A irmã Débora está sentindo sua falta, irmã Débora. Em nome de Jesus, hein? Não some, não. Deus te abençoe, irmã Débora, por estar conosco. A nossa irmã Tamires, que está com a mamãe dela. Deus te abençoe.
Muito bom tê-los conosco. Vamos ouvir mais uma música. Aí depois dessa música eu faço a última oração, incluindo esses pedidos. E aí então nós vamos, triste, mas terminar o culto de oração para que possamos contribuir. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus, o meu socorro vem de Deus, o meu socorro vem de Deus, que fez o céu. O meu socorro vem de Deus, o meu socorro vem de Deus, o meu socorro vem de Deus, que fez o céu. Não permitirá que os meus pés vacilem, nem dormirá o que me guarda. Não permitirá que os meus pés vacilem, nem dormirá o que me guarda. O meu socorro vem de Deus, o meu socorro vem de Deus, o meu socorro vem de Deus, que fez o céu. O meu socorro vem de Deus, o meu socorro vem de Deus, o meu socorro vem de Deus, que fez o céu. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Elevo os meus olhos para os montes. Elevo os meus olhos para o monte. Obrigado, irmã Renata. Também é uma grande professora. O meu socorro vem de Deus, que fez o céu. Obrigado, meus irmãos. Obrigado por essa noite tão especial para mim. Espero que esse culto tenha alcançado o seu coração como alcançou o meu. Eu vou orar e vou fazer a última oração dessa noite. E colocar também o pedido da nossa irmã Marli, que pede oração
pela mãe dela que está gripada, né? E nós vamos fazer a última oração desta noite, assim sendo. Aproveite aí que você, não sei se você está com a sua família, se encoste aí, segure um pouquinho a mão deles ou delas e vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir pela vida da nossa irmã Marli, ela pede pela vida da sua mamãe que está gripada. Ajude, ó Pai, nas suas dificuldades. Abençoe o irmão da nossa irmã Marli, seu sobrinho, também seu marido, nosso irmão Sebastião, nossa querida Luana. Obrigado, Senhor, por este tempo. Quero pedir por cada família aqui representada da Igreja Batista em Morada do Vale, da Primeira Igreja Batista de Floriano, que as nossas famílias possam ser grandes professores nesse tempo, homens e mulheres dispostos a ensinar os nossos filhos no caminho que devam andar. Obrigado por esse espaço que temos, obrigado por este culto, falou tão alto ao meu coração, que eu também, ó Pai, possa ensinar os meus filhos a sempre andarem no caminho do Senhor. Mais uma vez eu peço, por tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda irá fazer nas nossas vidas. Assim como foi dito, o nosso socorro vem do Senhor. Elevo os meus olhos ao monte e daí vem o Senhor. Então, o Senhor venha nos atender nossas necessidades, nas nossas angústias. Peço também para que possa se levantar essa vacina o mais rápido possível, para que possamos ser vacinados e também sermos protegidos deste novo vírus. Eu peço pelos familiares de mais de 150 mil homens e mulheres que morreram por causa do novo coronavírus. Que esses familiares sejam consolados pelo Teu Santo Espírito. E que nós, que pela graça de Deus não fomos infectados, o Senhor continue a nos guardar de todo mal. Mas ainda abençoe o irmão Antônio, que se recupera. E se há, ó Pai, ainda alguém em Morada do Vale, ou na Igreja de Floriano, ou alguém da nossa família, dos nossos amigos que estão com a Covid-19, o Senhor venha ajudá-los e restabelecê-los no nome de Jesus. Mais uma vez, ó Pai, abençoe os familiares que perderam entes queridos. Guarde-os, fortaleça-os, para que eles possam vencer também o luto. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Irmãos, mais uma vez, muito obrigado por estarmos juntos. Eu sempre fico um pouquinho assim, pelo fim que eu não gosto de terminar. Tá bom, minha irmã, vamos orar também pela a sua priminha, a Maria Eduarda. Tá bom, Tamir? Vamos orar pela Maria Eduarda nesse tempo, em nome de Jesus, pela vida dela. Tá bom? Irmãos, estamos com 1h25 de live. Muito obrigado. Peço que os irmãos continuem orando uns pelos outros. Precisando de alguma coisa, liga para o pastor está disponível a ajudar. Irmã Débora, obrigado, estava com saudade da irmã, estava falando de você hoje, graças a Deus a irmã apareceu, fico feliz. A irmã sabe o quanto amamos você e a família toda. Meus irmãos, uma boa noite, que Deus te abençoe e não se esqueça, busque sabedoria, porque ela te protege e te dá segurança. Busque as coisas do alto, se apresse a crescer e ter discernimento das coisas do Senhor. Uma boa noite, os amo sinceramente em Cristo Jesus.